Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém. Abramos nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. Eu farei a leitura de todo o capítulo, mas a mensagem será apenas dos versículos 7 até o versículo 18. 2 Coríntios 10, a leitura é completa de todo o capítulo, mas o sermão é de 7 a 18, assim nós ouvimos a leitura da palavra da salvação. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que me julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente: se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para a edificação e não para a destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considerem tal isso, que o que somos da palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos, quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado a quem si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Amém. Amém. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, de fato, somente o Senhor é o Criador, o sustentador de todas as coisas. Somente o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder. Ó Deus, por favor, nessa noite, venha nos humilhar um pouco mais. O nosso orgulho, a nossa soberba estão diariamente diante de nós, fazendo-nos pecar contra Ti, pecar contra a Tua autoridade, pecar contra aquilo que o Senhor nos ensina a fazer com toda a humildade e santidade. Mas ao mesmo tempo, ó Deus, venha nos encorajar, pois nós somos afetados pelo pecado também, achando que não somos capazes de realizar algumas tarefas, nos vitimizando ou minimizando a ponto de nos tornarmos inúteis. Ó Deus, ensina-nos por meio desse texto a gloriosa obra do Senhor Jesus Cristo mais uma vez, por meio da cruz do Calvário,
nos humilhando, ó Deus, mas também nos exaltando na sua própria obra, na sua própria glória. E que nessa noite a sua cruz fique mais uma vez evidente, os reflexos do Evangelho manifestados em nossas vidas de forma tão prática, a ponto de que aqueles que entraram aqui, que não podem se livrar do orgulho, ou até mesmo da falsa modéstia por conta própria, que possam nessa noite confiar somente no Senhor Jesus Cristo para a sua salvação, para que eles entendam de fato que aquele que se gloria deve se gloriar somente em Deus, na obra maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário principalmente. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Morreu Muhammad Ali Cassius Clay antes da conversão ao islamismo e obviamente conhecido provavelmente em todo o mundo como talvez o maior pugilista de todos os tempos. Ele que em sua carreira longa perdeu apenas 5 lutas e nenhuma delas por nocaute, todas apenas por pontos, e sem contar suas vitórias as mais marcantes por nocautes brilhantes. Será que essa carreira gloriosa, de fato dando a ele esse título de maior lutador, uma revista americana deu a ele o título de maior desportista do século XX, será que tudo isso dava a ele o direito de dizer coisas como: eu sou o maior de todos? Eu dizia isso antes mesmo de saber que eu era. Eu concluí que se eu dissesse isso o bastante, eu convenceria o mundo de que eu realmente era o maior de todos. E em outro momento ele diz: não é se gabar, caso você se garanta. Nós sabemos que algumas coisas que o caracterizaram foram as suas promoções de suas lutas. Ele sempre humilhava o adversário e se exaltava. E o pior é que aqueles que não gostavam muito dele queriam vê-lo perder, queriam vê-lo então engolir as suas palavras, mas no final de cada luta parecia que ele se tornava de fato o maior de todos os tempos. Nós olhamos para atitudes assim, e enquanto o mundo louva o que Muhammad Ali fez, nós nos perguntamos mais uma vez: será que isso procede? Será que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo ensina ao homem que ele, ao se convencer de que é o maior de todos, ele não está se gabando, desde que ele garanta que isso é uma realidade? Nós olhamos para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós percebemos que essa vanglória, que isso de gloriar a si mesmo, não procede da cruz do Senhor Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo, algo que não procede da cruz do Senhor Jesus Cristo é aquilo que afeta a muitos cristãos. Talvez afete você. Uma pergunta bem simples para ver o quanto você é afetado por isso. Numa linguagem bem popular, você confia no seu taco, na sua profissão, na sua escola, onde quer que você esteja sendo utilizado por Deus. A sua confiança em você mesmo é algo aparente, é algo que lhe ensina a continuar fazendo a vontade de Deus exatamente onde você está? Ou você não confia tanto assim em você mesmo? Você acha que por ser um cristão, ou talvez por não ter algumas habilidades, você não deveria fazer aquilo que você está fazendo? Qual é a diferença de nós confiarmos em nossos tacos para nos gabarmos ou nos vangloriarmos? E nos versículos 12 a 18, como ele se gloria em seu ministério. Parece estranho, não é? Aquele que ensina que nós devemos nos gloriar apenas em Deus, que nós devemos nos gloriar apenas na cruz de Cristo, está aqui se gloriando, tanto na sua autoridade quanto no seu ministério. E nós percebemos que não há contradição alguma nisso. E nós percebemos aqui que o intuito de Paulo, então, é vencer mais uma vez aqueles super apóstolos que de fato se vangloriavam, não na cruz de Cristo, mas no falso evangelho, que desprezavam o ministério de Paulo,
Não apenas pela questão física e externa, mas porque ele não manifestava nele mesmo aquilo que eles consideravam ser vitorioso ou produtivo. Nessa noite, que nós possamos alcançar esse equilíbrio maravilhoso em nossas vidas também, a partir do entendimento de que a autoridade e o ministério de Deus, de Paulo, dados por Deus, não são para a vanglória dele, mas sim para a glória de Deus. Versículos 7 a 11, Paulo se gloria em sua autoridade. Leiamos mais uma vez, versículos 7 a 11 de 2 Coríntios, capítulo 10. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para a edificação e não para a destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere tal isso, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quanto presentes. Paulo começa aqui falando uma frase que pode ser traduzida de diversas maneiras. Observai o que está evidente. Algumas traduções traduzem isso aqui como uma pergunta, outras traduzem exatamente como eu digo aqui agora. Vocês estão olhando para aquilo que é externo. E talvez essa seja de fato a melhor tradução. Vocês estão olhando apenas para a aparência. E se tem alguma coisa que o Evangelho nos ensina, desde o Antigo Testamento e por todo o Novo Testamento, é que as aparências de fato enganam. E nós estamos lidando aqui com aquela igreja, daquela comunidade, que depositava muita esperança, muita ênfase na aparência, naquilo que parecia ser poderoso, naquilo que parecia ser produtivo, naquilo que parecia ser de Deus, mas não era. Lembrem-se que esses super apóstolos, que não eram apóstolos coisa alguma, estão aqui denegrindo o ministério de Paulo, estão denegrindo a cruz de Cristo, e estão ensinando àquela igreja um outro evangelho. Será que é assim que nós ainda olhamos para as coisas do mundo? Será que nós nos esquecemos constantemente da cruz de Cristo e nos portamos como o povo de Israel, que ao escolher um rei, escolheu um como Saul, por ser forte, lindo, bonito, um que se parecia com o rei, enquanto o rei de fato era aquele menino ruivo, que com certeza não tinha característica alguma de rei. Aquele que foi levantado por Deus para mostrar que de fato Deus sempre olha o coração e o interior e não o exterior. Esse problema da vanglória, esse problema do se gabar, está depositado também nisso. Nós andamos de acordo com os padrões externos estabelecidos pelo mundo e não de acordo com aquilo que o Espírito Santo manifesta em sua palavra. Ou seja, Paulo está chamando a atenção para eles olharem de fato então aquilo que estava evidente, aquilo que era externo. Paulo estava dizendo o seguinte: vocês querem evidências do meu apostolado, vocês querem evidências da minha autoridade? Pois olhem então novamente. E ele começa a tratar aqui de um problema que ele já tratou lá em 1 Coríntios. Ele entendia naquela igreja uma divisão partidária. Uns diziam ser de Pedro, outros diziam ser de Paulo, e os mais espirituais diziam o quê? Nós somos de Cristo. E ele volta a esse assunto dizendo o seguinte: se aqueles que se dizem ser de Cristo de fato e nos menosprezam, deixe-me mostrar para eles quem de fato é de Cristo. E ao olharmos para a vida de Paulo, nós percebemos exatamente isso. Paulo foi aquele apóstolo chamado fora do tempo, aquele que foi chamado no caminho de Damasco, aquele que foi convocado pelo Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, fazendo cair por terra
qualquer ideia de que ele não era de Cristo, muito pelo contrário. Se alguém aqui era de Cristo, esse era o próprio Paulo. E ele precisa então agora se gloriar nisso. Ele precisa então agora demonstrar que a autoridade que ele tinha não era dele mesmo, não era do seu físico, não era da sua capacidade, não era do seu currículo, por melhor que ele fosse, mas era do próprio Cristo. É por isso que no versículo 8, então, ele começa aqui a mostrar que essa questão da aparência externa, que essa questão do partidarismo, são vencidos por meio dessa autoridade que Cristo lhe concede. Versículos 8 até o versículo 10. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Como é que Paulo aqui se gloria na sua autoridade? Lembrando a eles que essa autoridade era, em primeiro lugar, para a edificação do corpo de Cristo. Os falsos apóstolos estavam destruindo aquela igreja. Paulo vem aqui, assume a sua autoridade apostólica e diz: tudo que eu fiz aqui, e o que eu estou fazendo agora, e que provavelmente precisarei fazer quando estiver com vocês novamente, é baseado nessa autoridade que Cristo me deu, e eu não posso fugir dela. E é essa autoridade exatamente que traz a edificação da igreja. E nós nos lembramos aqui que não só no período apostólico, não apenas no momento em que Paulo viveu na igreja, mas para sempre, até a volta do Senhor Jesus Cristo, Jesus continua dando à igreja autoridades, ele continua dando à igreja liderança, principalmente nas pessoas dos presbíteros docentes e presbíteros regentes, responsáveis para assumir essa responsabilidade da autoridade, guiando o povo de Deus, livrando o povo de Deus das heresias e agindo inclusive com firmeza quando isso for necessário. Abram a Bíblia de vocês, por favor, em 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 a 4. Olhem para esse texto e vejam se nós, presbíteros desta igreja, temos pastoreado o rebanho, sim, a partir de uma autoridade que não é nossa, mas é de Cristo, e uma autoridade que não nos torna tiranos, mas sim pastores. 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 a 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Essa mesma autoridade que era de Paulo para o bem daquela igreja, reside hoje nos ombros dos nossos presbíteros. Como é que nós temos respondido a eles? Que coisa gloriosa aconteceu hoje de manhã, quando um presbítero regente precisou fazer uma pastoral para chamar a atenção do povo de Deus. Isso não cabe apenas a mim como ministro da palavra, isso cabe a todos aqueles que são eleitos pela própria igreja, para sim exortar e encorajar o povo de Deus a continuarem entendendo que essa autoridade é imprescindível, é essencial para o bem-estar desta igreja, para o bem-estar de qualquer igreja. Lembre-se que isso é um privilégio. O fato de nós termos autoridades que se preocupam conosco, mesmo que isso signifique firmeza, gravidade em momentos de pecado e de correção. Uma outra característica maravilhosa em que Paulo se gloria da sua
a autoridade aqui, não apenas mostrando a edificação da igreja, mas mostrando que isso era sem qualquer hipocrisia. Isso está resumido exatamente naquilo que ele fala, o que ele era nas cartas, o que ele escrevia nas cartas, ele era na frente deles. Paulo, não era verdade essa acusação contra Paulo, de que ele era apenas corajoso com as cartas, mas na frente deles um covarde. Muito pelo contrário, Paulo já havia dado um exemplo claro disso, estando ali e manifestando no meio deles aquilo que era necessário para o tratamento de um pecado específico. E é exatamente isso que nos mostra que uma autoridade é verdadeira. Uma autoridade que não tem medo de lidar com aquilo que é necessário e que lida de fato com toda a verdade e sinceridade possível, custe o que custar. Nós olhamos para aquela segunda frase de Muhammad Ali e nós começamos a perceber que, se no caso dele isso não procede, nós olhamos aqui para o que Paulo está dizendo e nós percebemos, se no Evangelho então nós podemos concluir que não é se vangloriar caso você se garanta, não é se gabar de alguma coisa caso você venha e realize aquilo de fato, pois o versículo 11 é exatamente isso que Paulo nos ensina. Considere o tal isso, aqueles que estão lhe acusando, o que nós somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes. Veja o que Paulo está nos ensinando aqui. A glória não é certamente nele mesmo, mas quando ele fala alguma coisa, ele garante aquilo que ele vai fazer, aquilo que ele disse. É por isso que eu pergunto mais uma vez: você confia no seu taco? Paulo confiava tanto nele, no seu taco, baseado na autoridade que Cristo lhe dava, que ele faz essa exortação aqui para o nosso encorajamento hoje. A demonstração de que nós precisamos de maior confiança suficiente para fazer o trabalho que Deus nos chamou para fazer. Não só na igreja, não só os presbíteros, não só os diáconos, não só os cristãos servindo ao reino de Deus, mas onde quer que nós estejamos. Onde é que você trabalha? Onde é que você estuda? Como é que você se sente em relação àquilo que Deus nos chamou para fazer? Paulo está aqui nos ensinando que a falsa modéstia também é um pecado. Paulo está nos ensinando aqui o que é uma verdadeira confiança no Senhor Jesus Cristo, no poder do Santo Espírito de Deus. E que quando pensamos e agimos assim, de fato, nada pode nos segurar. Mas ao pensarmos e agirmos dessa forma, nós não utilizaremos isso para a nossa vanglória ou para humilharmos os outros. Será sempre edificante e será sempre sem hipocrisia. Paulo se gloria na sua autoridade, porque ele confiava não em si mesmo, mas naquele que chamou para uma tarefa, e ele faz essa tarefa de forma completa e para a glória de Deus. É assim que nós somos chamados também para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Isso nos leva então ao segundo ponto. Paulo não se gloria apenas na sua autoridade, mas Paulo se gloria também no seu ministério, no seu serviço. Ele entendia quem ele era, mas ele entendia também agora o que ele fazia. E como nisso então ele pode se gloriar? Versículos 12 a 18. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós,
posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Deixe-me repetir, Paulo precisa aqui se gloriar tanto na sua autoridade quanto no seu ministério, para acabar definitivamente com aqueles inimigos da cruz de Cristo que estavam ali influenciando a igreja de Corinto. Lembre-se do que nós aprendemos na semana passada. Paulo está entrando em guerra direta agora contra aqueles que de fato se vangloriavam, contra aqueles que não edificavam a igreja e eram hipócritas, pois na frente de Paulo não tinham a coragem de acusá-lo do que eles o acusavam. Então agora o ministério de Paulo é manifestado como essa evidência de que eles sim tinham que mostrar. Ele sim, se alguém podia se gabar, o próprio Paulo podia fazer isso. E vejam então como ele começa o ataque. Ele mostra o seu ministério, mas atacando então os falsos apóstolos. No versículo 12 e no versículo 13, Paulo mostra esse princípio que cabe a todos nós. Os que louvam-se a si mesmos, comparam-se consigo mesmos. E isso é insensatez. Paulo deixa isso bem claro. E vejam então, quando nós nos tratamos como pessoas inferiorizadas, incapazes, precisamos então de uma melhor autoestima. Ao invés de olharmos para o Evangelho, ao invés de olharmos para esse encorajamento que vem da cruz, nós começamos a nos comparar com outras pessoas. Nós começamos então a menosprezar outras pessoas para que isso eleve a nossa capacidade para fazer algo. Era exatamente isso que aqueles falsos apóstolos estavam fazendo, comparando-se uns com os outros e achando então que nessa comparação eles podiam se vangloriar. Isso é muito fácil. É muito fácil olhar e estabelecer um padrão para mim mesmo e me colocar acima de qualquer outra pessoa em qualquer coisa que eu faça. Mas a pergunta, na verdade, é: qual é o padrão de Deus? Quando nós nos comparamos com qualquer outra pessoa, é muito fácil nos colocarmos acima daquela pessoa. Mas quando nós nos comparamos com o próprio Senhor Jesus Cristo, aí nós sabemos e reconhecemos o que é uma verdadeira humilhação. O que é verdadeiramente aquilo que Deus me manda fazer em termos de ministério ou qualquer outra tarefa, e que vai ser realizado não a partir de mim mesmo ou uma capacidade própria, mas a partir daquilo que o Senhor Deus me dá enquanto dons e talentos. O ministério de Paulo era comparado com ele mesmo, ou melhor, era comparado com aquilo que Deus estabeleceu para ele. Ele não se compara com outros, mas ele, tendo esse padrão estabelecido, ele respeita o limite estabelecido. Vejam aí, versículos 13 e 14. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera da ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Paulo é fiel ao trabalho que Deus determinou para ele, e isso incluía a igreja de Corinto. Vejam como esses irmãos eram mal agradecidos. Vejam como esses irmãos passaram facilmente de sua amizade com Paulo para a sua amizade com outros que nada tinham feito, na verdade, por aquele povo e por aquela igreja. Esse é um princípio maravilhoso para nós entendermos que Deus nos chama exatamente para fazer aquilo que Ele determina e que nós não precisamos ir além disso.
E não é assim que nós nos sentimos muitas vezes. Nós somos descontentes com aquilo que o Senhor Deus nos deu. Nós poderíamos aqui, talvez, mostrar como uma grande maioria das pessoas nessa igreja talvez esteja descontente com a profissão que ela tem, com a vocação para a qual Deus o chamou. E nós pensamos sempre em estar fazendo uma outra coisa, talvez mudar de área, ao invés de sermos fiéis exatamente àquilo que Deus nos chamou para fazer nesse momento. Nós estamos sempre olhando para o outro, nós estamos sempre achando que aquele nosso trabalho talvez não seja tão digno ou especial quanto aquele outro. E nós ensinamos os nossos filhos a pensarem assim. Não ensinamos os nossos filhos a entenderem que qualquer atividade, quer na igreja ou fora dela, tem o seu valor. Não apenas atividades específicas, não apenas aquilo que é manifestação de uma aparência externa. Mas o que Paulo nos ensina aqui é que ele trabalhou exatamente respeitando o limite daquilo que o próprio Deus estabeleceu para ele como uma esfera de ação. Seja mais fiel ao que Deus lhe deu. Cuide mais do seu jardim. Apresente-se a Deus dessa forma, contente e agradecido, porque você tem um trabalho, você tem um emprego, uma área de atuação. Não se menospreze ou menospreze aquilo que você faz, porque se vem de Deus, é não apenas para o seu sustento, mas para a glória dele. Pare de se vitimizar nesse sentido e aprenda qual é a alegria e a satisfação de Deus em ver os seus servos fazendo exatamente aquilo que Ele determinou que eles fizessem. Paulo, além disso, além de demonstrar essa fidelidade, ele não se gloria no trabalho alheio. Versículos 15 e 16. Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Talvez você já tenha sido vítima disso. Você produziu algo maravilhoso lá no seu trabalho e veio outra pessoa e levou o crédito. Você talvez já tenha participado de algo em grupo e a única pessoa que levou o crédito era o líder daquele grupo. Alguém já se apropriou de um trabalho seu de forma indevida? Como você se sentiu? Não é exatamente isso que Paulo está nos ensinando aqui? Que esse contentamento com aquilo que Deus nos dá nos impede de querer então a glória de outrem, roubar a glória que na verdade pertence àquele que realizou aquilo. Nós nos sentimos mal, nos sentimos furtados e roubados quando isso acontece. Mas inverta agora a pergunta: você já se gloriou no trabalho de outro? Você já foi aquele que não participou tanto daquele trabalho, daquela produção, mas mesmo assim levou o crédito? Ora, o que mais acontece hoje nas universidades por aí, e infelizmente em nossos seminários inclusive, é o tal do plágio. O seminarista ou o estudante que não trabalha adequadamente, ele se vê tentado a ter a glória ou o crédito de outro que escreveu aquilo, sem que ele lhe dê o devido valor e respeito. É interessante que se seminaristas fazem isso, pastores também fazem. Isso é muito comum no ministério pastoral. Pastores que chegam em algumas igrejas que estão estabelecidas há anos e acham que agora ele é a solução daquela igreja. Tudo que foi feito antes é completamente inútil, não faz parte da história, mas a partir de agora então, essa
igreja vai ser verdadeiramente presbiteriana, reformada, o que quer que seja. Graças a Deus, esse ano nós estamos celebrando 80 anos desta igreja. Que ousadia a minha de achar que nenhum dos ministros que vieram antes tem alguma coisa a ver com a história da igreja. Muito pelo contrário. Tanto é que, se tudo correr bem e Deus os abençoar, alguns pastores que foram enviados por esta igreja como seminaristas estarão aqui pregando a palavra de Deus e nos mostrando que, sem dúvida alguma, o nosso ministério, ele é apenas a continuação daquilo que já começou anteriormente. Que nós não devemos nos vangloriar em trabalho alheio, e é por isso que Paulo buscava então anunciar o evangelho além das fronteiras de Corinto, naqueles lugares em que o evangelho não tinha sido anunciado antes. Buscava anunciar o evangelho em lugares de fato necessitados desse evangelho. Ou seja, ele nos mostra as duas coisas aqui. Inevitavelmente em nossas vidas, ou nós vamos dar continuidade ao trabalho de outrem que já começou, ou nós vamos iniciar um trabalho novo. Nós seremos pioneiros nessa área ou naquela, e como nós somos tentados a isso. Se pudéssemos, seríamos pioneiros em tudo, para receber aquela glória, para receber aquele elogio humano. O primeiro a fazer tal coisa, a primeira a descobrir tal coisa. Não é assim o nosso coração. Achando que, de fato, o pioneirismo em alguma coisa diz respeito àquilo que está em mim somente. E eu sou capaz de dizer, eu nasci com uma estrela. Os planetas se alinharam para de fato mostrar que eu sou aquele que veio agora fazer a diferença como nunca antes. É exatamente nesse ponto que Paulo nos lembra daquela citação de Jeremias, nos apontando para a cruz de Cristo e dizendo que tanto na continuação do trabalho de outro que já começou, quanto no pioneirismo de qualquer trabalho, o versículo 17 é fundamental. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Paulo acaba aqui com aqueles seus inimigos, porque se tinha uma coisa que eles não faziam, era se gloriar no Senhor. Eles se elogiavam mutuamente, eles se gabavam mutuamente, eles até mesmo faziam por onde, se garantiam, mas apenas externamente, de acordo com seus padrões, de acordo com aquilo que era material e mundano, e não espiritual e do Evangelho. Nós olhamos para as nossas vidas e nos perguntamos: será que todas as atividades que nós fazemos, ou continuadas, ou pioneiras, manifestam a glória do Senhor? Ou a nossa soberba, o nosso orgulho, ou a nossa falsa modéstia ainda guiam as nossas vidas, e nós nos perguntamos: por que é que nós não somos tão produtivos para o reino de Deus? Nós esperamos os elogios dos homens, nós esperamos a aprovação dos outros. E o versículo 18, e aqui nós concluímos: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Paulo sabia que ele era louvado por Deus. Paulo sabia que aqueles falsos apóstolos não eram, porque a principal característica de Paulo era aquilo que ele falou na outra epístola: eu me glorio apenas na cruz de Cristo. E esse é o segredo para tudo. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós realizamos, deve ser baseado exatamente na cruz
de Cristo. Isso vence a falsa modéstia, isso vence a vanglória, isso nos dá uma confiança em nossa capacidade para realizarmos qualquer coisa. Ousamos então pedir e rogar ao Senhor coisas maravilhosas e grandes, porque Ele é grande e maravilhoso, e Ele pode nos usar para fazer essas coisas. Confiamos então em nossa capacidade, não por nós mesmos, mas por causa daquele que de fato foi o maior de todos. O apelido de Muhammad Ali ficou conhecido como The Greatest, o maior de todos. Mas nós sabemos que depois de anos de doenças terríveis, depois de anos de não conseguir nem sequer dominar o seu próprio corpo, ele perde a sua luta final contra a própria morte. O maior de todos, aquele que planejou inclusive o seu funeral, um funeral ecumênico, envolvendo islamismo, cristianismo, mormonismo, tudo que for possível, estava ali no funeral de Muhammad Ali. E para a imprensa mundial, para a imprensa esportiva, mais um ato da grandeza desse homem. E nós olhamos para ele, para a sua morte e para o fim da sua vida, e ele se gabou demais, e ele não se garantiu. Ele promoveu demais a sua vida e as suas lutas, mas não conseguiu garantir a sua salvação eterna, porque ele morre sem Cristo. Ele morre sem aquele que venceu a nossa luta e a nossa batalha contra a morte na cruz do Calvário. No final das contas, nós temos pena de um homem como Muhammad Ali, e nós rogamos àqueles que, talvez não tanto quanto ele, mas que continuam confiando em suas próprias obras nessa noite, confiando em sua própria capacidade, confiando em sua própria inteligência, que o Espírito Santo nessa noite quebre por completo tudo isso, e de fato lhe dê a vitória sobre a morte, fazendo você confiar plenamente naquele que foi o único que podia dizer e se gabar, mas nunca fez isso, nos dando um exemplo claro do que é uma humildade verdadeira que flui da cruz do Calvário, que nos faz vencer todos os limites impostos pelo pecado e até mesmo por nós, em nossa vida de serviço a Deus. Vamos orar. Ó Deus glorioso, obrigado, Senhor, pela nossa insignificância em nós mesmos, mas pela capacidade imensa que nós temos em Cristo Jesus. Perdoa-nos, ó Deus, porque continuamos confiando muitas vezes em nós mesmos, na força do nosso braço, naquilo que nós somos capazes de fazer, de acordo com os padrões humanos estabelecidos. Mas nessa noite nós somos lembrados de que tudo isso cai por terra, e nós precisamos nos gloriar somente em Ti e na cruz do Teu Filho amado. Ó Deus, confirma em nós aquilo que lhe agrada, confirma em nós, ó Deus, aquilo que nós temos feito de acordo com a Tua vontade, mesmo em fraqueza, mesmo com tanta inadequação. Nos faz, ó Deus, continuar lutando e continuar tendo a plena convicção de que porque nós estamos em Cristo, isso já é o suficiente para nos destacar em qualquer área, em qualquer carreira, não para a nossa própria vanglória, mas para a glória do Senhor, o avanço do Teu reino. Ó Senhor Jesus, usa a Tua igreja como o Senhor usou a Paulo e a tantos outros ao longo da história, para nós experimentarmos em nossa geração aquilo que o Senhor aprova, e por isso
sabemos que somos aprovados. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.